Você já parou para pensar no que os famosos acreditam? Algumas celebridades são muito discretas sobre a sua fé, enquanto outras fazem questão de demonstrar sua religiosidade publicamente. Mas será que você sabe a religião do seu ídolo? Muitos dos seus artistas favoritos têm crenças que influenciam suas vidas e carreiras. De cantores a atores, alguns seguem o catolicismo, outros são evangélicos, espíritas, umbandistas e até mesmo agnósticos. Mas quais serão as religiões deles? Então, pessoal, eu sou o Diogo e no vídeo de hoje nós vamos conhecer mais algumas religiões dos famosos brasileiros. Mas antes, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixe seu like. E me segue lá no Instagram, que é Diogano com 3 horas no final, caso você queira ter um contato mais próximo comigo, né? E a palavrinha que você vai comentar hoje vai ser religião. Lembrando que quem comentar, eu vou deixar meu coraçãozinho. E assiste o vídeo até o final porque vocês vão se surpreender com alguns. Antônia Fontinelli. Antônia Fontinelli segue a Umbanda. Filha de Iemanjá com Oxum, a atriz costuma frequentar as celebrações religiosas e pedir a ajuda dos orixás nos momentos mais difíceis. Em 2013, por exemplo, quando estava enfrentando problemas com a herança de Marcos Paulo, ela era vista constantemente no terreiro. Angélica. Embora se declare católica, a apresentadora já contou em entrevistas recentes, inclusive em seu quadro no Fantástico, que tem em sua casa uma capela ecumênica, que ganhou de Luciano Huck. Ela disse: "Eu tenho esse cantinho aqui que é muito especial para mim e para minha família. Foi dada pelo meu marido para mim como surpresa e ele é judeu. Então a gente faz uma capela meio ecumênica, tem uma Torá ali, tem uma Nossa Senhora de Fátima aqui, tivemos momentos lindos aqui. Celebrações lindas e é um refúgio para mim. Um lugar onde eu venho para me conectar com essa energia maior." Eu acho que eu sempre fui muito espiritualizada, assim, eu sempre gostei disso, eu sempre fui meio esotérica, meio bruxinha, sempre li sobre tudo, apesar de ser católica, sempre tive fuçando tudo, assim. Na minha casa, o Luciano é judeu, eu sou católica, minha mãe é evangélica e, como eu falo, eu leio sobre tudo, espiritismo, budismo, o que for, que eu acho importante você ter fé, eu acho importante você se espiritualizar, ter essa... Nos momentos, assim, difíceis, como eu falei, isso me segura muito, assim. E quando eu falo também de espiritualidade, eu encaixo tudo isso, essas minhas reflexões e as minhas leituras e as minhas meditações, isso tudo para mim me conecta com algo superior, com natureza, com pedras, com coisas que me fazem bem. Wagner Moura. Jornalista, diretor e ator. Wagner Moura também tem afinidade com o candomblé. O renomado artista brasileiro, nascido em Salvador, na Bahia, tem uma trajetória religiosa diversa. Os seus pais eram espíritas kardecistas, a sua avó era católica e ele chegou a desempenhar o papel de coroinha na igreja. Em uma entrevista à revista Trip, Wagner revelou que sua ligação com o candomblé possui raízes mais culturais do que religiosas. Atualmente ele mantém uma relação profundamente pessoal com a sua espiritualidade. Fátima Bernardes. A jornalista e apresentadora já mencionou a sua fé católica em diversas ocasiões. Fábio Porchat. Em 2020, o comediante disse no programa Roda Viva que, mesmo ele não sendo de nenhuma religião, ele admira as histórias que são contadas por elas. Ele disse: "Quanto mais a gente lê a Bíblia, mais ateu a gente é." Eu não acredito em nada, eu sou ateu. O que eu sinto é que a gente está evoluindo, a humanidade vai evoluindo aos trancos e barrancos, cada um do seu jeito, e a gente precisa se responsabilizar pelos atos. Não dá para a gente acreditar naquilo que está escrito literalmente. Aquilo são parábolas muito bonitas, ideais muito bacanas para a gente lidar com a sociedade, lidar com os outros e as adversidades. Eu sempre me interessei muito por religião, qualquer uma delas. Eu me interesso muito pelas histórias, as histórias são muito ricas e muito bonitas. Eu analiso bem, leio a Bíblia para tentar transformá-la no olhar de um não crente. Até porque se Deus criou o universo, quem criou Deus? Não, já que Deus. Deus já existia desde o sempre, mas antes do sempre existia alguma coisa. Enfim, a gente não sabe, a gente não faz a menor ideia. E imagino que a humanidade não vai estar aqui há muito tempo para conseguir dizer qual é a origem do universo. Até agora, a gente está descobrindo aos pouquinhos umas coisinhas malucas.
eu vou acreditando na ciência. Enquanto estão me provando coisa, eu vou indo atrás. Mas enquanto a resposta é porque Deus criou, isso aí não me satisfaz. Fábio é muito criticado, pois além de ser ateu, ele faz muitas piadas duvidosas no canal Porta dos Fundos, o que gera revolta nos cristãos. Aí tem que benzer a hostiazinha, muitas eu não benzo, vira um pãozinho, vira uma ciabatta qualquer, entendeu? Mas deixa que é placebo, a pessoa come, acha que é o meu corpo, deixa achar. Bruna Marquezine. A atriz sempre falou sobre a sua fé e participação em cultos evangélicos. Ela já mencionou que a sua crença foi fundamental para superar momentos bem difíceis. Eu comecei a frequentar a célula, porque minha mãe ainda ficava meio resistente com a ideia de eu não ir mais à igreja católica e ir na igreja evangélica. Eu também fiquei em conflito. As pessoas me perguntavam, mas você é católica? Você se converteu? E eu ficava, como assim? Mas eu ainda acredito em Deus, tá? Não, peraí, vou entender onde é que vocês estão querendo chegar. Então tinha uma pressãozinha também de você é católica ou você é evangélica? E até que eu comecei a ficar confortável com o fato de ser cristã. Eu não sou uma pessoa religiosa. Não sou mesmo, assim. Eu já entendi isso e também estou em paz com isso. Mas eu sou uma pessoa de muita fé. Eu valorizo o meu relacionamento com Deus. E é isso que eu cultivo diariamente. E daí... Drauzio Varela. O médico é ateu desde criança, mas mantém o respeito por todas as religiões. De acordo com o seu pensamento, as pessoas têm a necessidade de criar saídas para a vida eterna, já que não estão preparadas para o fato de que todos vamos morrer. Ele disse: "Eu sou ateu e mereço o mesmo respeito que tenho pelos religiosos. Os religiosos que têm dificuldade para entender como que alguém pode discordar de sua cosmovisão devem pensar que eles também são ateus quando confrontados com crenças. O ateu desperta a ira dos fanáticos porque aceitá-lo como ser pensante os obriga a questionar as suas próprias convicções." Olha, eu sou ateu e esse ateísmo... as pessoas pensam que você é ateu porque você... Bom, é considerado quase que imoral você ser ateu, né? Como se todas as qualidades humanas, que são muitas, só pudessem aflorar por meio das religiões. Chico Buarque. O famoso cantor e escritor brasileiro cresceu em um ambiente católico, mas hoje também se considera ateu. Em entrevista à revista Brazuca, editada na França, ele explicou a decisão de não seguir nenhuma religião. Ele disse: "Eu não tenho crença, eu fui criado na igreja católica, fui educado em colégio de padre, eu simplesmente perdi a fé, mas não faço disso uma bandeira." Paula Fernandes, espírita. A cantora declarou em 2013 que segue a religião espírita, abre aspas, "Eu acho que a gente nunca está sozinho. Não tem condições, eu não componho sozinha. No momento em que estou escrevendo alguma coisa, às vezes, eu leio e tem palavras que eu não conheço, que eu não sei o significado. Então de onde vem isso?" Revelou no programa. Infelizmente, ela foi alvo de preconceito religioso causado por um grupo isolado de testemunhas de Jeová que a criticavam na internet. Só, digamos, a doutrina espírita ou algo ligado a isso justifique muitas coisas que eu sinto, meu dom. Não Você tem é como... espírita, não? Sim, leio algumas coisas, enfim. Mas eu acho que a gente deve pegar o que tem de bom de cada uma. Eu não tenho nenhum preconceito com religião, mesmo porque o Deus é um só. Mas, para Mas o mim, isso aqui espiritismo continua. é o que você abraçou. Eu acho que a gente nunca está sozinho. Porque não tem condições, eu não componho sozinha. No momento em que eu estou escrevendo alguma coisa, às vezes eu leio e tem palavras que eu não conheço, eu não sei o significado. Então, de onde vem isso? De onde vem aquela menina? E às vezes eu sinto, até já falei, que os meus poros são mais abertos que o normal, assim. De onde vem essa sensibilidade de perceber o mundo de uma forma diferente. É como se a gente tivesse a oportunidade de estar nessa e em uma outra dimensão ao mesmo tempo. E na outra, não tem dor, não tem morte, não tem fim. Danton Mello. O ator e dublador brasileiro Danton Mello falou sobre a sua religiosidade em entrevista ao caderno Variedades do Jornal da Tarde em 2010. Ele disse: "Eu sou ateu, não preciso de religião nenhuma para praticar o bem. Não é nenhuma religião que vai ditar meus valores morais."
Isso foi o que ele disse ao ser questionado sobre o acidente de helicóptero que sofreu em 98 em Roraima. Ele afirmou que o acidente foi puro acaso, sorte, fui sorte. Gregório do Vivier. Assim como Drauzio Varela, o ator também é ateu e acredita que deveria existir mais respeito por quem não acredita em Deus. Em entrevista ao UOL, ele deu sua opinião sobre o polêmico assunto. Ele disse: "O Brasil é um país difícil para os ateus porque nós somos uma minoria realmente pequena. É um país onde todas as pessoas têm não só uma religião, mas várias. E onde acreditar em qualquer coisa parece mais sensato do que não acreditar em nada. Muitas pessoas o criticam porque como que ele vai pedir respeito se ele mesmo não respeita os cristãos em seus vídeos no Porta dos Fundos." Antônio Fagundes. O ator, na verdade, é agnóstico. Ele não acredita que possa existir um Deus, mas também não duvida. Ele disse o seguinte: "Não pensa em Deus, eu acho difícil de acreditar. Como é só uma questão de fé, não dá nem para falar sobre. Eu acredito sim no homem ético, naquele que quer se colocar bem diante do próximo. Mas não preciso de Deus para isso, não faço por medo, mas por convicção. Talvez eu tenha lido mais a Bíblia do que muito religioso por aí. Umas 5 ou 6 vezes. Eu a li inteira, já notei inclusive, tem coisas muito interessantes. Mas também eu já li Alcorão, Allan Kardec, mitologia grega e etc. Isis Valverde. A atriz Isis Valverde frequentemente usa suas redes sociais para homenagear Iemanjá. A artista brasileira é devota da entidade do candomblé. Ela disse: "Iemanjá, rainha do mar, faço parte de toda você, serei a mãe." Isso foi o que ela escreveu na legenda de uma foto publicada no Instagram no dia 2 de fevereiro de 2020, com o objetivo de celebrar o dia de Iemanjá. Neymar, evangélico. O jogador Neymar frequenta a Igreja Batista Peniel, praticamente desde os 8 anos de idade, a convite do até então treinador de base do Santos, Betinho. Obviamente, por questões de compromissos profissionais, Neymar não vai com muita frequência, mas sempre que dá, faz uma visita. Ano passado, ele, a irmã e os pais participaram de um culto e não conseguiram segurar a emoção. O culto foi fotografado e as fotos rodaram o mundo. Você continua pagando dízimo para sua religião? Desde quando eu tive meu primeiro salário, desde a primeira cesta básica. Eu sei. Começou dando R$30, depois R$40, depois R$40 mil. Hoje você dá quanto de dízimo? Isso é uma parte pessoal. Conta aí. Quantos zeros tem? Mas eu ajudo bastante. Quantos zeros tem? Mais ou menos. Isso é pessoal. Vanessa da Mata. A cantora Vanessa da Mata também é outra que é do candomblé. Em entrevista, ela revelou o motivo que a fez se afastar da Igreja Católica e ir para o candomblé. Ela abriu o coração em uma entrevista reveladora, explicando os motivos por trás do seu afastamento da Igreja Católica, instituição que fez parte da sua vida desde quando era apenas uma criança. Em um relato corajoso, a artista revelou ter sido vítima de assédio sexual por parte de um sacerdote quando ainda era criança. Abre aspas. "Eu era a menina que puxava as rezas nas casas das pessoas com a minha avó. Depois tinha um padre bem nojento que tentou me comer de qualquer maneira." Isso foi o que ela relatou ao discutir sobre espiritualidade. O assédio que sofreu deixou marcas profundas em Vanessa da Mata, causando revolta e levando ela a se distanciar do seu lado espiritual por um período significativo. Somente com o tempo, ela conseguiu separar as ações do sacerdote da verdadeira essência da espiritualidade. Tem muita gente que não sabe que eu sou do candomblé, não tem muita noção. Eu era da Igreja Católica até ter experiências terríveis na verdade não foi comigo, mas foi com amigas. Eu sempre era protegida pela minha avó, mas com o padre pedófilo, e isso me tirou totalmente a magia. Eu tenho hoje um amor por alguns santos, Nossa Senhora. Anitta. Há alguns anos, a artista contou a uma revista americana que deixou a Igreja Católica para aderir ao candomblé.
religião seguida por seu pai. Segundo ela, a decisão veio após um padre ser expulso da igreja após prestar homenagem à cultura negra no Dia da Consciência Negra. A Anitta compartilhou um pouco da sua vivência no candomblé com fotos no templo religioso. Pouco depois, ela contou que perdeu seguidores com a sua publicação que antecipava a chegada do videoclipe de Aceita. A cantora publicou algumas fotos ao lado dos familiares nas dependências do terreiro e na legenda, a Anitta reforçava que era filha de Logum Éder com a sinopse do próximo desfile carnavalesco da Unidos da Tijuca. Toda vez que ela posta alguma coisa sobre a sua religião, ela perde milhares e milhares de seguidores, mas ainda assim continua mantendo sua fé e divulgando a sua religião. O que vocês acham? A minha forma de pensar é que todas as religiões têm o mesmo objetivo. Deveria ter, né? Deveria. Eu acho que na sua raiz mais profunda tem um objetivo em comum, né? Que é elevar a alma, elevar o ser humano, elevar o espírito. As minhas crenças fazem muita diferença na minha vida porque eu acredito que a nossa vida não acaba aqui. A gente está aqui numa experiência, mas existe muito mais além dessa vida, na minha concepção. Então, viver uma vida sem liberdade, para mim, é fora de cogitação. Então é isso, pessoal. Vocês sabiam dessas religiões, desses famosos? Quais que mais te surpreenderam? E você? Qual religião que você segue? Ou você não segue nenhuma? Diz aí nos comentários. Lembrando que quem fizer aquele comentário bem legal e interessante, também compartilhar esse vídeo, eu vou fixar o comentário. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e fique à vontade para compartilhar esse vídeo com todos. Até a próxima. Fui!